Amigo do GD, que prazer quantas e quantas vezes aqui estamos para discutir não, para esclarecer, para aprender. Mais uma vez, nós estamos convocando a nossa querida Maria de Fátima Miranda, aliás, no programa de rádio que a gente apresenta lá na Rio de Janeiro, Esperando a Língua da Fraternidade, sua irmã tem participado direto de Maceió. É isso mesmo? Isso, é Maria das Graças Vieira Miranda. Que também é espírita. Ela agora está se envolvendo com a doutrina espírita, isso é muito bom. Isso é muito bom. Espero Ótimo. Que ela se comprometa também. Eu tenho vários amigos lá nas Alagoas, aliás, nós somos do mesmo estado, né? Sim, Alagoas. E que alegria, portanto, saber que você está tão diretamente participando dessas atividades. E no último bloco que nós tivemos com você, nós falamos da experiência que íamos bem nela, fazer perguntas sobre ela e tal, da experiência vivenciada pela nossa querida Miranda, né? Como médium psicofônica, né? Como é que funciona todo esse processamento? Você toda semana está na mesa mediúnica, trabalha em desobsessão, não trabalha? Como é todo esse processamento? Você como médium ostensiva passivando. Ao longo de muitos anos estivemos assiduamente no Centro Espírita Filhos de Deus, lá em Curupaiti. Aqui no Rio, né? Esses últimos meses, por necessidades da vida, precisamos nos ausentar, mas o nosso retorno ao grupo já está previsto. A mediunidade, nós vamos lembrar do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos esclarece, através da resposta dos benfeitores, que os espíritos influenciam em nosso pensamento muito mais do que nós imaginamos. Como se eles, na verdade, nos dirigissem. Por quê? Sim. Porque quando nós emitimos uma ideia, ela se propaga no silêncio do éter e capta as energias semelhantes e nós entramos no intercâmbio. Então, nós sofremos influências e também influenciamos. Tanto de encarnado para desencarnado e vice-versa, dos dois planos encarnados. Eu estou aqui agora conversando contigo, em algum nível estamos nos influenciando. Com certeza. Não é? E daí a nossa responsabilidade. A mediunidade, a psicofônica, ela é muito sutil. Que Allan Kardec chama de mediunidade falante, médio-falante. Né? Sim, e ela está presente no dia a dia da nossa vida. Nós saímos às ruas e ouvimos pessoas se expressarem, ser instrumentos de concórdia ou de discórdia de acordo com seus ideais e propósitos. Essa é a mediunidade a que todos nós estamos expostos e temos a responsabilidade, não é, de nos moralizar para que sejamos instrumentos do bem e responsáveis por tudo que partir de nós. Eu achei maravilhoso todo o estudo feito pelo Allan Kardec, que ele mapeou as diversas mediunidades, facilitando, mostrando para o homem o quanto ele tem idiosincrasias, coisas que nas suas várias situações se fazem. Você como médium psicofônica, como é que se faz o processo naquele momento? Você sente que de repente existe uma vibração e de repente você tem todo um outro comportamento? Como se faz em você quando nesse momento da psicofonia? Ele é variado. Vários médios psicofônico ou escrevente ou psicógrafo, se eles fossem falar das peculiaridades do seu momento mediúnico, apesar de serem todos médios daquele nível de mediunidade, essas nuances aconteceriam, não é? Nós percebemos, por exemplo, quando a ideia vem muito clara, muito objetiva, eu percebo logo que é algo que está partindo de algum amigo espiritual com o propósito de me esclarecer e me socorrer. Todo um momento que você não estava pensando naquilo. Não estava, não é? Às vezes nós nos encontramos em certas situações que aquela ideia não chegamos a cogitar. E flui um pensamento muito lógico, muito objetivo, muito claro. Sem contar, de acordo com o momento e a necessidade, vem também um envolvimento vibracional. Ah, sim. Aí, não vem um letreiro na ideia, simplesmente. Na mente não surge um letreiro, mas a ideia vem com todo um bojo de emoção, de vibração. Então, se aquela vibração nos transmite paz, equilíbrio, sobriedade, sabemos que algum amigo espiritual, com objetivo sóbrio, está ali para nos orientar. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez... Veja bem, nesse momento, alguém poderá dizer assim, mas isso não é da própria pessoa? Olha, lucidez, clareza e objetividade no bem ainda não é minha.
Tenho certeza. Gostei disso. Porque eu sou um espírito ainda egoísta, vaidoso, ainda cultivo paixões inferiores. A minha onda mental é muito, sabe, muito retardada a nível de objetividade no bem. Então, quando eu sinto aquela vibração de paz, de harmonia, de tranquilidade, que eu passo pelo crivo de Jesus e não obtenho censura, eu tenho certeza que é um benfeitor amigo que está me inspirando num propósito com Cristo. Agora, como é que você vem discernir, através das vibrações, médico, por exemplo, no meu caso, sou psicofônico, quando recebemos alguém, as vibrações se fazem da maneira mais diversa. Sim. E esses espíritos em necessidade, em sofrimento, eu percebo que as vibrações são pesadas, arrepios, pesos, coisas desse tipo. Angústia, medo, pensamentos horríveis. Pensa a minha casa até de não ver uma sequência do raciocínio na hora que você está ali recebendo acompanhamento. É meio truncado. Truncado. Como é que se faz em você? Não deixa de ser diferente. Agora, como cada médium é um médium, em alguns momentos, além de vir aquela inspiração, aquela vibração de paz, às vezes, aquele que é o condutor dessas vibrações nos percebe registrar a presença. Então, nós conseguimos visualizar a vestimenta, como está se portando. Às vezes, são pessoas, espíritos, que nós não conhecemos nessa encarnação. Né? Mas identificamos aquele ser presente do lado como você está aí. Exato. Agora, com relação a essa ligação psíquica e espiritual, você sente alguns pontos de você próprio, você como não o teu espírito, você o espírito no corpo físico, você sente que em certas regiões há uma ligação maior de você com o espírito, passa a se fazer algo diferente? Olha, se tratar de um espírito em estágio igual a mim, ou mais sofrido do que eu no momento, eu vou sentir desconforto físico. Você sente alguma ligação? Por exemplo, eles dizem, o André Luiz coloca bem isso, nos domínios da mediunidade, que aquele livro também é maravilhoso. Quando ele chega, inclusive, lá na sala e vê aquele montão de médicos, eles são espíritos superiores. Não, são pessoas comuns. Sim. Ele coloca em certos pontos, e depois o próprio Emmanuel faz comentários, pontos da psique, do espírito, junto ao médium. Porque a ligação é perispiritual. Exatamente. Então, se eu estou encarnada, mas o meu corpo perispiritual, ele está aqui conectado com as minhas células. Eu registro as sensações daquele espírito que se aproxima. Sim. Agora, tem algo que fica bem evidente. Quando se trata de um espírito moralizado, quando se trata de um espírito ajustado no propósito do bem, é como se nós estivéssemos flutuando. Sim, tudo bem. Eu digo aí da raciocínio no aspecto consequência. Sim. Mas eu digo, por exemplo, eles dizem que quando você recebe espíritos num sofrimento grande, essa região aqui do ventre, sim, ela muito se manifesta. Sim. Há casos, inclusive, dependendo do espírito, em que há uma sensação ou uma vibração mais forte no coração. Taquicardia. Cardíaco. Exato. Como é que você se sente nesse momento? Você cria todo um processamento, tipo assim, realmente essa região está acontecendo isso e eu preciso bem fortalecer, entra em prece. Como é que você faz de modo geral? Porque a gente sabe que naquele momento os espíritos estão coordenando. Independente de qualquer orientação, foi um hábito que nós já desenvolvemos. Quando nós nos recolhemos na sala de reunião mediúnica, a primeira coisa que eu procuro me focar na hora que eu sento-me ali é pedir a Jesus: Senhor, por misericórdia, não permita que eu venha ser mais instrumento de atropelo, né, de tropeço para nenhum irmão, nem encarnado nem desencarnado. Então, a minha vulnerabilidade moral é grande, minhas deficiências morais também. Então, que nesse momento os bons espíritos encontrem em mim a conexão necessária para que eu seja um instrumento responsável com tudo que será passado através da minha mediunidade. E aí sim, na aproximação de alguns espíritos, nós nos sentimos, às vezes, o perispírito muito denso, pesado. Então é como se estivéssemos ali embrutecido, endurecido. E as emoções de mágoa... Até peso, você sente peso? Sim. As emoções de mágoa, de ressentimento. Parece que as células ficam encharcadas de algo muito para baixo. Entendeu? Sentimos a pulsação acelerar, a taquicardia, entendeu? Mas nesse momento, por conta da oração primeira, buscamos não nos afastar da prece da oração.
Porque cada médium, seja na reunião mediúnica, onde for, ele é o primeiro doutrinador de si mesmo. Bem falado isso que você está colocando. Ele é o primeiro doutrinador. Muitas vezes Todo médium, ele tem que se conscientizar que ele é potencialmente um passista e um doutrinador. Agora me diga, por que nós estamos observando que, claro que não são em todas, felizmente não são em todas as casas, mas em casas espíritas que estão deixando de bem valorizar a mediunidade, de bem preparar pessoas para médios todos somos, mas médios em condições de receber, na condição de ver, na condição de escrever. O que está acontecendo? Você acha que nós estamos muito ligados ao aspecto puramente filosófico e religioso e estão abandonando uma coisa básica que Allan Kardec chegou à doutrina espírita através desse tipo, essa experimentação da vida, que é confirmando o plano espiritual? Olha, os livros nos instruem, né? A doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, tem o aspecto científico, que é para iluminar a nossa inteligência. Tem o aspecto filosófico, que as nossas ideias vão sendo ordenadas nessa iluminação. E tem o aspecto religioso, que nos convida a lidar com a nossa emoção nessa trilogia, que é ciência, filosofia e religião. Agora, uma coisa é você estudar, outra coisa é o desafio da convivência com as dificuldades do personalismo de cada um numa obra que deve ser coletiva Isso para o é um Cristo. problema sério. Esse é o grande desafio, não é? Então, às vezes, nós encontramos grupos que sentem-se imaturos, inabilitados, mas não sabem compreender e assumir isso. Então, é melhor fechar a porta para a reunião mediúnica do que se despir nas lutas do dia a dia, tentando ser útil ao outro e fazendo do outro um instrumento de utilidade da própria moralização. Mas não fechar a porta definitiva. Olha, a porta definitivamente não queremos receber mediunidade. A porta definitiva pode-se até pensar que fecha. Pode-se fechar a nível físico. Mas quando é de noite, que todo mundo desdobra, todo mundo desequilibradinho vai para lá buscar socorro. Aqueles que têm a mediunidade onírica conseguem acordar no outro dia e lembrar de sonhos onde o grupo esteve junto no laboratório da mediunidade, cada um apodando as próprias arestas. A gente sabe que isso é um fato, isso é real. Sim. Você dorme e está fora do corpo físico. Sim. Não tem como. Mesmo que você fique preso no corpo físico, há toda uma diferenciação. Acessa uma dimensão diferenciada. Exatamente. Só que a nossa preocupação é que nós estamos observando que o pessoal estão fechando a porta de tal maneira em que quantas e quantas vezes não estamos dando condições para que companheiros que reencarnam como novos médios, na condição de jovem, e que quantas e quantas vezes o pessoal não está bem, não estão querendo se sintonizar nisso. Allan Kardec, como você bem sabe, as mensagens que foram recebidas pelos médios eram jovens. Quantos deles que a gente sabe que são jovens, que espíritos já maduros, espíritos do chip superior. Significando que é possível fazer isso sim. É claro que a gente não vai o tempo todo dizer que tem que fazer isso ou aquilo. Mas se manifestou essa ou aquela manifestação, esse tipo de comportamento, não é um momento da gente bem parar para pensar, peraí, vamos bem analisar e ver como é que a gente vai fazer? É necessário. Olha, o estudo ele é imprescindível para qualquer propósito dentro da casa espírita. O estudo. Mas o estudo do livro não dispensa o estudo de nós mesmos. Claro. E o autoestudo é o comportamento e sabendo lidar com essa demanda e essas situações que acontecem. Porque, do contrário, nós vamos encontrar no movimento espírita o preconceito mediúnico que estiveram presentes em outras fases da humanidade. Né? E até com outras religiões que acontecem nos dias atuais. Muito se perdeu no cristianismo nascente porque mesmo. A porta da mediunidade foi fechada. Lamentável. Então, temos que ficar atentos. Na realidade, o ideal é que essa criança, ela principie com a evangelização. Isso. E ela vai estudar a mediunidade na evangelização quando vai tomar conhecimento da origem daquilo que ela está estudando. E conscientemente é que eles começam a preparar verdadeiramente. E vai espontaneamente sabendo lidar. Exatamente. Porque uma evangelização bem feita é uma preparação mediúnica para o futuro. É uma coisa básica isso. É continuidade. É continuidade. Né? Nós vemos todo o esforço da FEB em fazer um encadeamento pedagógico nas abordagens de temas, desde o ciclo bebês, agora, né, até o estudo sistematizado com o adulto. Essa é a preparação para uma mediunidade feliz e harmonizada. Mas ainda teremos desafios, porque somos o homem velho, predominando em tudo que fazemos ainda.
Você fala isso, me faz lembrar um trabalho que é feito pela Sônia de Palma, e eu não sei se você conhece, ela é evangelizadora, e ela trabalha, faz parte de um grupo interessantíssimo, que eles começam já a trabalhar com o espírito no ventre da mãe. Eu acho maravilhoso aquilo. Evangelizar o espírito no ventre da mãe. Na realidade... Você acha que esse tipo de comportamento já começa... Imagine que seja um médium que vem participar de atividades. Você acredita que isso vem ajudar muito ao espírito desde aquele momento? Você acredita que cria toda uma disposição psíquica espiritual no próprio ventre do espírito que está reencarnando naquele momento? Existe uma conexão permanente. Interessante. O adulto que está no ciclo de paz hoje, ele pode estar gerando sem saber ainda. Isso mesmo. Mas no estudo do ciclo de paz na casa espírita, os espíritos reencarnantes já estão ali. Muito antes do corpo do espírito ser gerado no ventre da mãe, a aproximação perispiritual dentro de um planejamento reencarnatório já existe. Então, aquele que está no ciclo de paz hoje já está se preparando para essa ligação harmonizada no propósito de evangelização com o futuro reencarnante. Então, quando a gestação é evidenciada, é comprovada, o ideal é que essa mãe continue estudando, não é? E quando o bebê nascer, vai para o ciclo de bebê. Tem ciclos de bebê que já aceitam a gestante. Tem casas espíritas onde o ciclo de bebês da evangelização já aceitam gestantes participando da aula. Maravilha isso. Já tendo uma conscientização das pessoas em si. Isso. Eu tenho comentado com as pessoas, Miranda, em que muitos desses meninos que estão envolvidos com as drogas, andando pelos caminhos do crime, são médios em potenciais, que vêm com tarefas, mas por não ter todo um processamento orientador, à luz da doutrina espírita, mostrando que a pessoa é um ser espiritual, o que acontece com ele? Ele entra por outros caminhos, porque na reencarnação há uma série de situações, família, pais que não quiseram receber, que depois estão encarnados, enfim, e terminam por esses caminhos. Você acredita, portanto, se essas almas fossem, desde o início, orientadas como espíritos, consequentemente, todos os processamentos de mediunidade iriam se manifestar, iriam evitar quantas dessas situações? Não tenhamos dúvidas de que a forja para essa educação é a conduta do homem de bem. Quando o homem de bem age em sociedade, os espíritos que o acompanham e observam, automaticamente estão sendo evangelizados. Eu gostei muito de repete isso aí. Os espíritos que acompanham e observam. Quando Você tem alguns casos assim, espírito que vem participando e vê realmente ele é o mesmo, ou coisa desse tipo. Você tem alguma situação desse tipo? Olha, só concluindo, quando o homem de bem age em sociedade, já que nós influenciamos e sofremos influência, os espíritos que o acompanham e o observam aprendem e moralizam-se junto com ele. André Luiz nos fala, em sua obra, através do Chico, que uma conversa edificante é uma verdadeira doutrinação e evangelização. Então, casos nós temos, inclusive em relação ao suicídio. Interessante. Nós temos um espaço no Centro Espírita Filhos de Deus, às terceiras quintas-feiras do mês, onde é feita uma súplica pelos suicidas. Era o dia do culto cristão do Amazonas Hércules em casa. Quando ele ficou mais prostrado, ele transferiu um culto do mês para o Centro Espírita. Então, as quintas-feiras, depois que ele desencarnou, todas as quintas continuamos. E um belo dia estávamos estudando Memórias de um Suicida. Um livro épico. E nos foi dado, na verdade, né? Nos foi dada a orientação de que ao livro Jesus no Lar, que era parte do evangelho que nós trabalhávamos, associássemos um trecho de Memórias de um Suicida. E, especialmente naquele mês, haviam nos convidado para fazer um estudo para um grupo de pais na evangelização sobre o suicídio. O que é que aconteceu? Naquela quinta-feira, enquanto estudávamos, alguns companheiros registraram presenças dentro da sala. E alguém identificou um espírito trajando uma roupa muito pesada, densa, e trazia um olhar vazio, muito pálido, e foi identificado como um suicida. Aquele espírito foi envolvido na oração, e no domingo seguinte, que era o dia da nossa tarefa, já estávamos com o material preparado para a aula sobre suicídio, uma amiga foi nos dar carona. Pegou em casa o material todo que estávamos levando, peguei o carro dela e fui. Quando chegou na porta do centro, que ela parou para seguir o caminho e nos deixar no centro, quando nós descemos, o espírito desceu do carro junto.
e acompanhou o trabalho sobre suicídio. Agora, houve algo interessante. Só um instantinho ainda. Quem acompanha, na verdade, o médium vidente naturalmente viu, alguém percebeu, como é que foi? Nós vimos. Você viu. Você é médium vidente também. Não trazemos aquela vidência de um nível, sabe, grandioso. Vez por outra. Porque o objetivo é nos moralizar, então claro, quando vem uma não é lição coisa junto, básica, é esse processo. Quando nós percebemos esse espírito, nesse estudo, nessa prece para os suicidas, lá no Filho de Deus, registramos, foi confirmado que realmente estava ali, como eu estou vendo você. Na hora da prece, a visão desapareceu, tudo passou. Em casa, tinha momentos que achávamos que tinha alguém nos observando, mas não víamos ninguém do lado. E a tarefa de dona de casa mesmo, os estudos, a saída para o centro, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, fomos levadas pela amiga para fazer o estudo no outro centro. E quando descemos do carro dela, a mesma figura. Depois que nós descemos do carro, a mesma figura saiu de junto dela, que também estava no carro. E aquilo não nos gerou constrangimento, porque já tínhamos passado por algumas outras experiências. Fizemos o estudo com algo muito interessante. Durante todo o estudo de 1 hora, ele esteve presente no salão. No final, por intuição, tomamos compreensão do seguinte, que ele, ao ouvir o estudo sobre suicídio, ele estava assim, sabe? Será que tudo o que estão falando é verdade? E foi permitido que ele nos acompanhasse no final da quinta-feira, sexta e sábado, para observar a coerência nossa entre o que havíamos falado no estudo, e aquilo que nós realmente levávamos para o nosso dia a dia. Foi uma lição muito grande para mim, entendeu? Por isso que eu digo que esses momentos de evidência é quando a minha moralidade clama por necessidade de educação. Aprendi muito. E sei que esse espírito está devidamente confortado, assistido e socorrido. Porque no final do estudo, lá naquele centro onde havíamos feito, a vibração já era mais harmonizada, um olhar menos perdido, de alguém que estava se sentindo aconchegado. Então, temos que ficar atentos, porque a porta da casa espírita, dentro da sociedade humana hoje, tem que ser uma porta de acolhimento. Não só para o encarnado, mas para o desencarnado. E o desencarnado ele é acolhido não pela oração na reunião mediúnica, mas pelo trato que nós damos ao encarnado quando bate a porta do centro espírita. Você falou de um outro assunto que demanda outros blocos de entrevista com você, que é a casa espírita. Onde, quantas vezes o pessoal criou restrições aqui, ali e lá, com isso por outra oportunidade. Sim. Minha Carolina, minha querida, que apresoro vinciti por interparore. Que prazer ter você aqui. E a gente falar esperanto, Danco. Minha jovem, que prazer tê-la conosco. E até outra oportunidade. Diz o devido. Patos foi em sua. Lação, amor, viu? Mesmo para você.